Vamos lá para as operações com termos. Vamos com calma. Aqui, eu tenho 1 mais 1. Vamos lá. Bom, todo termo é um valor. Todo valor tem que ter duas coisas: sinal e número. Aqui eu tenho o sinal e o número. Então aqui eu tenho um termo mais 1. Esse aqui está sem sinal. Todo número sem sinal é positivo. Então aqui é mais 1. Agora sim, eu tenho dois termos: o termo mais 1 e o termo mais 1. Deixa eu botar aqui 2 menos 3. Então vamos lá. Aqui eu tenho o termo menos 3 e aqui eu tenho o termo 2. Aqui ainda não é termo. Todo termo é um valor. Todo valor tem que ter sinal e número. Aqui eu tenho a quantidade, né? E eu não tenho o sinal. Todo número sem sinal é positivo. Então aqui é positivo, tá? Então aqui é menos 3, menos 5. Dois termos. Aqui é o termo menos 5, termo negativo, e aqui é o termo menos 3. Então, qualquer conta com termos, você só pode fazer um termo com outro termo. Só posso juntar termo com termo, tá? E quanto dá isso? Aqui. Termos com o mesmo sinal. Repete o sinal, que é positivo, e junta as quantidades. Quantidade 1 com a quantidade 1 dá quantidade 2. Então dá mais 2. Aí aqui tem um macete. Quando nós tivermos o termo sozinho e ele for positivo, eu posso escrever ele sem um sinal. Então aqui eu posso escrever 2. Tá? Aqui na calculadora, mais 1, confirmando, dá 2. Tranquilo. Mais 2 menos 3. Procedimento. Qual é a situação aqui? Quantidades diferentes e os sinais são diferentes. Mas para regra geral. Mas como é valor baixo, dá para fazer de cabeça, tá? Quanto eu tenho? Mais 2. E quanto eu devo? Menos 3. Consigo pagar a dívida? Não. Consigo diminuir a dívida. Para quanto? Para menos 1. Tá? Aqui. Vamos juntar esses dois termos. Quanto eu devo? Menos 3. Quanto eu devo? Menos 5. Juntando essas duas dívidas, vou pagar alguém? Vou não. Vou continuar liso devendo. Vou ficar devendo quanto no total? Uma dívida de menos 3. Com a dívida de menos 5, dá uma dívida total de menos 8. Tá? Vamos para a calculadora. Mais 2, mais 2, menos 3. Dá... Não, deixa eu limpar aqui. Mais 2, menos 3. Que é essa aqui. Dá menos 1, tá certo? E essa aqui de baixo. Menos 3 com menos 5 dá... Não, rapaz. Menos 3 com menos 5 dá menos 8. Então... tudo tranquilo e favorável. Aqui. Procedimentos para juntar termos, né? Bom, vamos lá. Termos com o mesmo sinal. Repete o sinal e junta as quantidades. Então aqui, ó. Menos 2 e menos 3. Bora juntar eles. Então tá. Tem o mesmo sinal? Sim. Repete o sinal e junta as quantidades. 2 mais 3, 5. Resposta é menos 5. Menos 7 e menos 9. Bora ver aqui. Menos 2 e menos 3. Juntando dá menos 5, tá certo. Menos 7 e menos 9. Tem o mesmo sinal? Tem. Regra. Repete o sinal e junta as quantidades. 7 e 9 dá 16. Confirmando aqui. Menos 7 com menos 9. Menos 7 com menos 9. Dá menos 16, tá certo. Menos 14. Não, vou até pegar um valor baixo. Menos 3 com menos 7. Tem o mesmo sinal? Sim. O que eu faço? Repete o sinal e junta as quantidades. 3 e 7 dá 10. Resposta é menos 10. Confirmando aqui. Menos 3 com menos 7. Menos 3 com menos 7 dá menos 10. Então, juntar termos com o mesmo sinal, repete o sinal e junta as quantidades. Bora ver alguns positivos. Não, vamos ficar por aqui. É suficiente já. Vamos continuar a aula. Bom, juntando termos. 1 mais 2. Não, porque saiu. 1 mais 2. Termos com o mesmo sinal. Aqui é o termo mais 2. Esse está sem sinal.
Número sem sinal é positivo. Só para acostumar, a gente vai botar o sinal. Tá? Depois a gente vai ver uma situação. Vamos lá. Qual é a regra? Repete o sinal e junta as quantidades. 1 mais 2, 3. Resposta mais 3. Aqui. 3 mais 2. Nós temos o termo mais 2. Aqui está sem sinal. Todo número sem sinal é positivo. Então transforma ele em termo. Então termo mais 3. Mais 3 com mais 2, juntando termos com o mesmo sinal. Repete o sinal e junta as quantidades. 3 mais 2 dá 5. Então vai dar mais 5. Mais 1, mais 9. Termos com o mesmo sinal. Repete o sinal e junta as quantidades. Mais 1, mais 9 dá mais 10. É isso. Vamos com açúcar. Vamos lá. Uma outra situação com termos. Quando tiver a mesma quantidade e sinais diferentes. Vamos aqui por... não, desculpa. Quantidades iguais aqui. Vamos lá. Por 2 menos 2. Que vocês sabem fazer que dá 0. Tá? Mas vamos fazer na regra. Tá? Esse aqui é o termo menos 2. Número sem sinal é positivo. Então aqui é mais 2. O que a gente vai observar aqui? As quantidades são iguais, 2. Os sinais diferentes. A regra é quantidades iguais. Sinais diferentes dá sempre 0. Tá? Vamos ver outra situação. Menos 2 mais 2. Bora juntar. Dá quanto? Aplica a regra. As quantidades são iguais. Os sinais são diferentes. Regra é, juntando termos com a mesma quantidade e sinais diferentes dá sempre 0. Outra situação. 3 menos 3. Bora juntar. Bom, aqui está o termo menos 3. Esse está sem sinal. Termo sem sinal, número sem sinal é positivo. Então aqui é mais 3. Aplica a regra. Aprende a fazer na regra. As quantidades são iguais e os sinais são diferentes. Quantidades iguais, sinais diferentes dá sempre 0. É isso aí. Vou na calculadora confirmar. 2 menos 2 dá 0. Esse aqui, menos 2 mais 2 dá 0. E esse aqui, aceita? Mais 3 com menos 3 dá 0. Tá? Então, regra. Quantidades iguais e sinais diferentes, juntando dá sempre 0. Atira, covarde. Sim. Vamos lá. Por que sumiu? Vamos para quantidades e sinais diferentes. Por exemplo, 1 e 2, vou botar sinais diferentes. Então aqui, ó, quantidades diferentes e sinais diferentes. Vamos fazer por lógica. Tá? Aqui, mais 2 é quanto eu tenho, e menos 1 também eu tenho, mas é uma dívida. Então eu tenho mais 2 e devo menos 1. Consigo pagar? Consigo. Tem troco? Tem, que é a resposta. Dá 1. Então, menos 1 mais 2 dá 1. Positivo. Beleza. Bora fazer 1, 2. Bora botar menos 1 e menos 2. Aqui, eu tenho menos 1, é uma dívida. Tenho menos... Volta. Menos 2 é uma outra dívida. Vou juntar duas dívidas. Vou pagar alguém? Não. Vou saber o total da dívida. O total da dívida é menos 3. Tá? Outro raciocínio. Tem o mesmo sinal. Repete o sinal negativo e junta as quantidades. 1 e 2 dá 3. Resposta é menos 3. Aqui, menos 1 com menos 2 dá... Menos 1 com menos 2, juntando dá menos 3. Temos agora um cachorro de fundo. Vamos lá. 1 e 2, bora fazer... mais 1 com menos 2. Quanto eu tenho? Mais 1. Quanto eu devo? Menos 2. Consigo pagar a dívida? Não. Dá para diminuir a dívida. Para quanto? Para menos 1. Resposta menos 1. Confirmando aqui. Mais 1 com menos 2 dá menos 1. O que mais dá para fazer? Mais 1 com mais 2. Juntando termos com o mesmo sinal. Repete os... Dá para subir aqui? Tá. Juntando termos com o mesmo sinal.
repete o sinal e junta as quantidades. 1 mais 2 dá 3. É isso, confirmando aqui. Mais 1 mais 2 dá mais 3. É isso, mamão com açúcar. Deixa eu aparecer aqui. Vamos lá, contas com muitos termos. Bora aqui para a calculadora primeiro. Menos 1 mais 2, menos 3, menos 2 mais 1. Menos 1 mais 2, menos 3, menos 2 mais 1. Resposta, menos 3. Bora no braço agora. Quando a gente tem muitos termos, primeiro procedimento, a gente vai caçar os termos simétricos. O que são termos simétricos? Que tem a mesma quantidade de sinais diferentes. Bora ver se tem algum. Aqui eu tenho menos 1, tenho mais 1. São simétricos, tem a mesma quantidade, ó, e sinais diferentes. Então eles saem da conta. Quando juntar dá zero, sai da conta. Aqui eu tenho menos 2, aqui, e eu tenho mais 2. Mesma quantidade e sinais diferentes. Quando eu juntar, dá zero. Quem ficou? Menos 3, que é a resposta aqui. Deu igualzinho. Deu igualzinho aqui a calculadora. É isso! Mamão com açúcar. Se tiver muitos termos, primeiro caça, ver se tem termo simétrico. Vai tirando eles da conta. E a resposta é o que sobrar. É isso! Algumas situações com o termo positivo, tá? Quando for um termo positivo, por exemplo aqui, mais 1, você pode escrever ele sem sinal. Então, mais 1 é igual a 1. Só que aqui, lembrando, todo termo sem sinal é positivo. Então, quando você vê o número sem sinal, já sabe que ele é positivo, tá? Quando tem que usar sinal, quando não tem que usar sinal. Uma expressão com dois termos, por exemplo, 1 mais 3. Primeiro termo é mais 3, segundo termo é mais 3, primeiro termo é mais 1. Como ele é o primeiro termo e é positivo, não precisa colocar o sinal. Então, numa expressão com vários termos, se o primeiro for positivo, você não precisa colocar o sinal. Aí tem uma situação. Se eu trocar de posição, se eu passar o 3 para cá e passar o 1 para lá. Então, vai ficar assim, né? Tá. Notem que agora o termo mais 3, ele é o primeiro. Então, eu não preciso colocar o sinal dele. Como é que apaga? Tá? Mas o mais 1 agora é o segundo. Então, você precisa colocar o sinal dele. Tá? Então, em geral, quando temos mais de um termo e o primeiro for positivo, você não precisa colocar o sinal nele. Mas lembra, esse 1 é mais 1. Tá? Passamos o mais 3 para frente. Aqui ele é o segundo, tá sem sinal, tá com sinal. Como agora ele é o primeiro, não precisa colocar o sinal, mas já sabe que esse termo aqui é mais 3. O termo mais 1 agora é o segundo aqui embaixo. Então, nesse caso, tem que pôr o sinal, tá? Então, termo positivo, 5. Tá sozinho? Pode escrever sem sinal. Se tiver mais de um termo, o primeiro, se for positivo, você pode escrever ele sem o sinal. Então, aqui é o termo mais 1. Aqui é o termo mais 3. E aqui é o termo mais 5. É isso! Mamão com açúcar. Tira, covarde.